Aí eu não localizo. Fechar. Agora sim. Então, aula passada a gente tinha visto o Sol, agora a gente vê as primas do Sol, que são as estrelas. Uma parte do que a gente vai ver aqui, vocês já tiveram o conteúdo na aula sobre o Sol, né? Então o Sol como uma estrela. Vocês perceberam ali algumas das coisas que acontecem no interior das estrelas, que é basicamente a questão da fusão nuclear, que é com a maneira como as estrelas geram a energia. Então, grosso modo, basicamente, 4 átomos de hidrogênio se juntam para formar um átomo de hélio, e a diferença que existe dessa massa, já que 4 átomos de hidrogênio têm mais massa do que um átomo de hélio, 4 átomos de hidrogênio têm mais massa do que um átomo de hélio, então essa diferença de massa que existe entre esses dois elementos é que vai ser a energia que vai sair do Sol e vai viajar pelo espaço, chegando, por exemplo, até aqui. Tá? Como é que eu faço para tirar essa notificação? Troca. Perfeito? Então agora a gente vai ver como é que funcionam as outras estrelas aí do céu. Cara, sério, de todas as disciplinas, de todas as aulas que eu dou na UDESC, essa é uma das que eu mais gosto de dar, cara. Eu adoro essa aula, não sei porquê, mas é legal. Primeira coisa, antes da gente entrar no conteúdo das estrelas propriamente, vou passar para vocês o conceito de paralaxe, tá? Que é um método utilizado para a gente medir distância dos objetos celestes. Tá? É um conceito físico, a paralaxe é uma distorção, vamos dizer assim. Não vê que não existe distorção, né? Porque a gente tá... Mudou o slide, pessoal, ou não mudou? Não. Ai, continuou aquela coisa. Ai, vou ter que mudar cada vez aqui. Aí. Não sei o que tá acontecendo com esse Google. Enfim. Aí tá. Então, o que vem a ser a paralaxe? Uma certa distorção da imagem, se bem que não é uma distorção, porque é uma criação do olho humano. Tá, tudo bem, podemos chamar de distorção, talvez. Em função da variação da posição dos pontos de vista que a gente tem em relação ao objeto. Você sabe o que é paralaxe, você só não sabia que tinha esse nome. Se você abrir e fechar os seus olhos alternadamente, então pisca um, pisca outro, pisca um, pisca outro, você vai ver que as imagens que são produzidas por eles são ligeiramente diferentes. Você está olhando para as mesmas coisas, mas quando você vai piscando assim, você vai ver que não é exatamente a mesma posição que as coisas estão. Parece que as coisas se mexem, tá? Então, o que você vê quando você está com os 2 olhos abertos é uma fusão dessas 2 imagens dos seus 2 olhos, tá? Porque cada olho seu vê um mundo diferente, tá? E eles não estão exatamente no mesmo ponto. Eles podem estar muito próximos, mas eles não estão exatamente no mesmo ponto. Então, principalmente para as coisas próximas, você percebe essa variaçãozinha da posição delas conforme você vai fazendo essa piscada uma vez alternadamente, tá? Se você for reparar, quanto mais próximos os objetos estão de você, maior vai ser essa variação das posições, tá? Então isso é que vai ser a parada. Para os objetos mais distantes, você praticamente não vai ver uma mudança de posição, tá? Então isso é que é o fenômeno da paralaxe, a variação das imagens que são produzidas pelo seu olho em função dos diferentes pontos em que você pode estar no espaço olhando para
um mesmo objeto. Tá? Então, isso vai acontecer no céu, ou pelo menos deveria acontecer no céu. Ou seja, se a Terra está girando em torno do Sol, é isso que a gente deveria observar com as estrelas. Ó, a Terra estando numa posição aqui da órbita ou estando numa outra posição, você projetando, né, imagina a estrela aqui, a vermelhinha, né, você projetando a imagem dela no céu, você vai ver a estrelinha em diferentes posições. Reiniciando o slide aqui para vocês verem o gifzinho. É isso que vai acontecer. Viram? Ele não está aparecendo aqui pra gente. Eu acho que a apresentação está em outro monitor da professora. Não está aqui nessa tela. O slide vocês estão vendo? O slide a gente está vendo no modo de alteração, né? Ah, será que eu não coloquei? A professora pode até ter colocado, só que deve estar em monitor estendido. Aí deve estar aparecendo na segunda tela. Caraca, eu não tô mais entendendo mais nada. Porque eu não fiz nada de diferente do que eu tava fazendo até umas aulas atrás, cara. Não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo nesse Windows. Deixa eu ver. Não vai no apresentação. Não, eu coloco aqui, ó, apresentação de slides do slide atual, que eu sempre fiz. Tá. Agora aperta de novo. Tá. Não deu, né? Era pra estar mexendo aqui o gifzinho. Ai, eu vou tentar ver isso também. Mais uma coisa pra tentar ver. Mas não tem nada de dificuldade aqui. Quando vocês pegarem o slide, vocês vão ver ele mexendo. Mas dá pra pegar, né, a ideia de paralaxe. Então, você estando num ponto da órbita, você veria a estrela numa posição. Você estando num ponto no outro ponto, né, no outro extremo da órbita, você veria a estrela numa outra posição. Isso pegou bastante essa questão da paralaxe no julgamento do Galileu. Aquele videozinho que eu pedi para vocês assistirem contava essa história. Qual foi o argumento que a igreja utilizou? Falou, tá, se realmente a Terra está girando em torno do Sol, a gente deveria ver mudança de posição das estrelas no céu. Por causa disso, a hora que a Terra está mais para o leste da órbita, a hora que a Terra está mais para o oeste, a gente deveria ver céus diferentes, deveria ver as estrelas se organizando de formas diferentes. Né? Por que a gente não vê isso? E se você for observar, sim, é um bom argumento. Aquilo que a gente comentou nas nossas primeiras aulas. É muito fácil a gente, com os nossos olhos de hoje, falar, nossa, como a igreja foi idiota de fazer uma condenação pelo Galileu por dizer, primeiro que não foi isso, né, mas enfim, é o que ficou na história, que, por dizer que a Terra não era o centro do universo. Cara, mas para a tecnologia que a gente tinha da época, fazia sentido, né, você ter esse pensamento. Então essa foi uma coisa que o Galileu realmente não conseguiu explicar. Por que a gente não observava a paralaxe? Se a Terra está girando, por que a gente não observa a paralaxe? Ou seja, por que a gente vê as constelações sempre com a mesma distância das estrelas entre si? Por que a gente não vê o céu mudando as posições das estrelas ao longo do dia, do ano? Tá? É claro que a gente vê as constelações em posições diferentes, mas o desenho da figura é sempre o mesmo. Né? Ou seja, isso tem a ver, essa mudança da posição das constelações vai de acordo com o horário que você tá observando, né? Então as estrelas também, elas vão nascendo nesse ponto, vai com a época do ano, mas as posições das constelações entre si, das estrelas dentro da constelação, não muda. Então isso o Galileu não conseguia explicar por que isso acontecia, sendo que a Terra tá girando. Então a gente vai ver hoje, né, por que isso acontece, ou seja, por que você pode manter a hipótese da paralaxe e manter a hipótese do heliocentrismo, para que a gente concilia as duas. A paralaxe a gente utiliza para fazer a medição das distâncias
que os objetos celestes estão de nós. Como assim? Vocês observando aqui nesse triângulo, vamos imaginar o seguinte: a base do triângulo é a órbita da Terra em torno do Sol. Então o Sol está no meio dessa base, né, no ponto de cruzamento aí da base com a linha vermelha. O Sol estaria ali aproximadamente no meio. Então, isso aqui seria o diâmetro, a base do triângulo seria o diâmetro da órbita da Terra em torno do Sol. Tá? E aí, no ponto O, o vértice do triângulo, a gente teria um objeto, uma galáxia, uma estrela, whatever que você quiser. E a gente vai medir a distância que está esse objeto de nós. Tá? Como é que a gente faz isso? Vocês que foram bons alunos de matemática na escola, vocês se recordam das retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Então você tem que, aí no caso, imaginando essas paralelas, que seriam ali essa altura D, né? Ou seja, da altura da distância do Sol até o objeto. Então eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, que seriam os lados do triângulo. Tá? Retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos internos iguais, ou seja, tem o mesmo tamanho. Então o ângulo A1, ele tem o mesmo valor que metade desse ângulo do vértice aí. Então o ângulo do vértice do triângulo é 2π, então metade seria P, né? Então P seria metade desse ângulo do vértice, tem o mesmo valor de A1, que por sua vez também tem o mesmo valor de A2, assumindo esse triângulo como um triângulo isósceles, ou seja, que ele tendo as duas faces maiores aí iguais. Não é isósceles, né? Porque o Sol não está exatamente no meio, né? Mas para nossa aproximação aqui, podemos tomar esse triângulo como isósceles. Tá? Então, se esses ângulos são iguais, então o A1 é igual a P e o A2 é igual a P também, então 2P, que seria o vértice desse triângulo, seria igual à soma desses dois ângulos aí. O que quer dizer isso? Esse ângulo, o A1 e o A2, é o que a gente chama de ângulo de paralaxe. Ou seja, qual a diferença que você vai ter, né, da estrela em relação as posições aí ao longo do ano. Ou seja, eu olho para a estrela numa época do ano, ela está numa posição, numa outra época do ano, né, 6 meses depois, seria o extremo, ela está a alguns graus de distância, seja para a direita, seja para a esquerda, né? É esse ângulo, né, essa diferença aí de posição que a gente vai medir. Então eu consigo saber qual é esse ângulo, né, sabendo essa medição, ou seja, esses ângulos de paralaxe A1 mais A2 dividido por 2 é o valor de P, que é metade desse ângulo do vértice. E aí, trigonometria básica, né? Tangente igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu sei qual é o ângulo, então só olhar na tabela trigonométrica, eu sei qual é a tangente desse ângulo. Cateto oposto, que é a distância da Terra até o Sol, a gente sabe, 150 milhões de quilômetros, igual a cateto oposto igual a distância do... volta, tangente é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente, ou seja, a tangente do ângulo é igual a distância da Terra ao Sol dividido pela distância do Sol até a estrela, que é o cateto adjacente. Então, o Dzinho é que vai ser o X da nossa questão. Multiplicou em cruz, beleza, você conseguiu a distância do Sol, né, no caso, não seria exatamente da Terra, do Sol em relação à Terra. Se você quiser saber, do objeto em relação ao Sol. Se você quiser saber da Terra em relação ao objeto, você pode aplicar Pitágoras, que você também vai descobrir. Tá? Ok? Então, qual é a questão? Por que o Galileu não conseguiu explicar? Por que não acontecia isso? A gente não via essa mudança de posição das estrelas no céu ao longo do ano. Tá? Vamos pensar o seguinte. Concorda que quanto mais distante um objeto estiver, seja da Terra, seja do Sol, nessa escala astronômica, nem faz diferença, assim, se você está falando da Terra ou se está falando do Sol. Pode tomar os dois como estando na mesma posição. Quanto mais distante um objeto estiver,
Concorda que esse ângulo, essa variação de posição que você vai ver vai ser muito pequena? Mesma coisa que você vai observar você falando do seu olho, pensando nas coisas mais distantes, né? Você vai mexendo a posição assim do seu olho, vai ser bem... Você não vai ver tanta diferença assim nas imagens que você vai formar, tá? Então, mesma coisa você vai observar no mundo real, tá? No mundo ali lá fora. Então, quanto mais distante um objeto estiver da Terra, menor vai ser o seu ângulo de paralaxe. Ou seja, menor vai ser a sua variação da sua posição aparente no céu ao longo do ano em função da translação da Terra. Tá? Você pega esse triângulo aqui, como é que você vai fazer isso na prática? Você está olhando esse triângulo aqui na sua tela. Pega o vértice desse triângulo e joga, tipo, acima do teto da sua casa. É um triângulo super espichado. Cara, qual que vai ser o valor desse ângulo? 0,0000001. Tipo, não vai ter ângulo, né? Percebe? Vai se transformar numa reta isso daí, tá? Então, quanto menor esse ângulo, né, menor vai ser... quanto mais distante estiver o objeto, menor vai ser esse ângulo. Isso significa que não se observa a paralaxe? Se observa, mas é que ela vai ser tão imperceptível ao olho humano, mesmo para os instrumentos mais avançados, que a gente não vai perceber esse efeito. Ah, então foi isso que o Galileu, foi o toque que o Galileu não tinha se percebido ainda, para conseguir se justificar. Então a grande questão é essa, que as estrelas elas estão tão distantes de nós que o ângulo de paralaxe delas é muito pequeno. Então a gente só consegue utilizar essa trigonometria aí da paralaxe para fazer medição de distância para objetos que estão razoavelmente próximos de nós. Sempre tem um limite ali que a partir dali você não vai conseguir mais detectar a diferença na posição dos astros. Tá? Então, o que nós temos? Para a tecnologia de hoje, pensa no tempo do Galileu. A tecnologia de hoje, a gente só consegue fazer medição de objetos por paralaxe, então por essa trigonometria de paralaxe, para objetos que estiverem a até 1.600 anos-luz de distância de nós. Professora, quanto que é um ano-luz? Aproximadamente 9 trilhões e meio de quilômetros, que é a distância que um raio de luz percorre em um ano. Então, a luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Você calcula, na hora que você não tiver nada para fazer, calcula quantos segundos tem em um ano. Então, uma hora tem 60 segundos, né? Um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, vai fazendo até você chegar em quantos segundos tem em um ano. Multiplicar isso por 300 mil, isso vai dar aproximadamente 9 trilhões e meio de quilômetros. Tá? Então, se um objeto estiver a mais do que isso, mais de 1.600 anos-luz de distância, ele está tão longe que não vai ter diferença na posição dele ao longo do ano. Tá? Foi por isso que é por isso que a gente consegue conciliar um modelo heliocêntrico com um modelo de paralaxe. Então, a gente vai ter que a Terra gira, sim, em torno do Sol, mas mesmo assim a gente não consegue perceber essa variação na posição das estrelas. Tá? Com base nisso, eu passo para vocês também o conceito de parsec, que é também uma outra unidade de medida utilizada em astronomia. Tá? Vamos imaginar o seguinte, imaginem um triângulo, né? Imaginem um objeto que ele faça um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco. Se vocês foram bons alunos de matemática na escola, vocês se lembram o que isso significa. Então, 1 grau, né? Circunferência são 360 graus, 1 grau são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Então, é uma fraçãozinha realmente ínfima aí do grau. Tá? Então, um objeto que faça um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco, ou seja, uma variaçãozinha mínima no céu, a que distância esse bicho está da Terra? Então, você conhecendo a tangente de 1 segundo, a distância
da Terra ao Sol, que é o cateto oposto, qual que vai ser a distância desse objeto? Tá? Essa distância, a convenção é que esse valor, então, é 1 parsec, ou seja, é a distância, o que é 1 parsec? A distância que está um objeto cujo ângulo de paralaxe seria de 1 segundo de arco, visto da Terra. Tá? Quanto que dá isso? 206.265 unidades astronômicas. Quanto que é uma unidade astronômica, professora? 150 milhões de quilômetros, que é a distância do Sol até a Terra. Tá? Ou, se você preferir, 3,26 anos-luz, ou 3,086 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Tá? Então, arredondando, 3,3. Um parsec, 3,3 anos-luz. É o que a gente utiliza aí para arredondamento. Tá? Qual que é a estrela que está depois do Sol? Qual que é a estrela que está mais próxima da gente? É a Alfa Centauro. A Alfa Centauro, ela está a 4 anos-luz da gente. Então, se um parsec são 3,3 anos-luz e a Alfa Centauro está a 4, que é a mais próxima da gente, tá? Isso significa que o ângulo de paralaxe de Alfa Centauro é menor do que 1 segundo de arco. Então, é mísera. A variação de posição que ela faz no céu é mísera. A mais próxima. Pensa para as outras que são mais distantes. O quão mísero é esse ângulo de paralaxe. Então, justifica-se porque que o Galileu não percebeu isso. Tá? Não dá para perceber. As estrelas são fixas, realmente, vistas da Terra, né? Embora fisicamente não seja, né? Porque sempre vai ter uma variaçãozinha. Mas elas parecem realmente fixas da Terra justamente por causa da sua distância. Elas estão tão distantes que o ângulo de paralaxe que elas vão fazer é mísero. Tá? Beleza. Dito tudo isso, para questão da medição, a gente vai para as estrelas propriamente ditas. Tá? O que é uma estrela? Fisicamente, a gente define uma estrela como uma esfera autogravitante de gás ionizado, cuja fonte de energia é a fusão nuclear. Traduzindo, é aproximadamente uma esfera autogravitante, ou seja, ela tem a sua, o gás ele fica preso pela sua própria gravidade. Tá? Então, o próprio núcleo da estrela, né, vai acumulando, o gás vai acumulando, e todo esse gás ali dela vai ficando preso pela sua própria gravidade. Tá? Esferas autogravitantes de gás, né, então a matéria ali está em estado gasoso. Gás ionizado. O que quer dizer isso? Né? Que os átomos ali, eles não estão naquele estado que a gente conhece, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Né? Eles estão em estado degenerado, ou seja, você tem átomos ali, mas a maior parte é partícula solta. Né? Então é próton para cá, é nêutron para cá, é elétron para cá, é átomo que falta elétron. Né? Então é isso que vai ser o gás ionizado. Por que eles estão em matéria degenerada, assim, que é o plasma, né, que a gente chamaria, que seria o quarto estado da matéria? Por causa da sua temperatura. É tão quente, mas é tão quente que os átomos começam a se desintegrar. Tá? Em qualquer fonte de energia de uma estrela é a fusão nuclear que a gente viu na aula passada sobre o Sol, que é quando você tem dois átomos menores que vão se juntar em um maior. A fusão nuclear mais básica é 4 átomos de hidrogênio formando um átomo de hélio, mas ocorrem outras também, tá? E conforme a estrela vai envelhecendo, ela vai produzindo outras reações um pouco mais complexas do que isso, tá? A massa típica das estrelas varia entre 0,08 e 140 massas solares. Né? Essa bolinha aí, esse M com essa bolinha, significa massas solares, ou seja, o número de sóis que seria essa estrela. Então, você não vai ter estrela menor do que 0,08 massas solares e não vai ter maior do que 140. Por que não? Menos do que isso, né,
a estrela é tão pequena que ela não chega a acender. Quando a gente estava falando do Sol, o que acontecia, né? O que você precisa para a gente chamar uma estrela acender, né? Uma estrela nascer? Vai juntando gás, vai juntando gás, vai juntando gás, aquilo vai ficando muito denso, como se fosse uma sala fechada mesmo, né? Aquele mecanismo de sala fechada que vai ficando cada vez mais quente, né? Por conta da matéria ali presente. Mesma coisa vai acontecer para uma estrela. Vai ficando cada vez mais fechado, vai ficando cada vez mais quente ali no núcleo, né? E ali até atingir a temperatura necessária para iniciar a fusão nuclear. Tá? Uma estrela que tivesse menos do que 0,08 massas solares, ela não vai ter energia suficiente para acender. Tá? Mesmo que esteja ali bem adensado toda a matéria, é pouca matéria para você ter energia suficiente para iniciar a fusão nuclear. Então, menos do que isso não forma estrela, vai virar planeta, qualquer coisa assim. Mas estrela não. Mais do que 140 massas solares, a estrela é tão pesada, que ela colapsa sobre si própria. Então a gravidade dela vai ser mais forte do que a pressão interna, então também não vai se manter estável, né? Não vai formar uma estrela estabilizada. Tá? E as temperaturas típicas variando aí de 2.500 Kelvin a 40.000 Kelvin na superfície. Quanto que é um Kelvin? Um Kelvin é a escala em Celsius mais 273. Tá? Ou seja, para essa escala, você está falando de milhares de Kelvins, dá praticamente para você tomar como sinônimo, né, Kelvin e Celsius. Tá? A visão humana agrupa as estrelas em constelações. O que são as constelações? São desenhos formados no céu pela posição das estrelas. Para que a gente utiliza as constelações? A gente utilizava muito para navegação, né, para localização nossa, tudo em viagem, seja viagem pelo mar ou seja por terra. Os antigos sempre utilizaram muito as estrelas para se localizar. Tá? Uma coisa que a gente tem que voltar a fazer, né? Uma coisa interessante, eu estava conversando isso com um aluno esses dias. Desde quando eu entrei na UDESC, eu digo sempre que eu sou apaixonada por essas tecnologias antigas. Uns chamam de tecnologias sociais, uns chamam de tecnologias ancestrais, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas sou apaixonada por isso, né? Não tenho tempo para estudar isso, mas admiro bastante quem vai atrás dessas tecnologias alternativas a essas tecnologias antigas. E eu sempre dizia para eles assim, né? A gente tem que resgatar isso, a gente precisa resgatar esses conhecimentos ancestrais, porque o dia que estourar uma terceira guerra mundial, é isso que a gente vai voltar a fazer. Ou seja, a gente precisa aprender a cozinhar com fogo na lenha, a gente precisa aprender a plantar, a gente precisa aprender a costurar, a gente precisa aprender a andar a cavalo, a gente precisa saber se comunicar com a nossa comunidade sem telefone, sem internet, whatever, né? Então a gente tem que saber se virar num mundo, né, onde se você tiver qualquer tipo de apagão da vida normal, vamos chamar assim, né? E hoje, toda a minha carreira, todo mundo pensava, nossa, que professora maluca, né? Tão trágica assim, né? Então, a gente chegou bem perto disso, né? Agora com a pandemia, né? A gente realmente viveu um apagão das nossas vidas. Né? Então, sim, esses conhecimentos, eles podem sim ser necessários para a nossa vida. Né? Então, é uma coisa para a gente, né, pensar que a gente tem que resgatar, sim, esses saberes antigos, né? Saber viver com menos. Tá? Então, essa é aquela questão, né? Para localização em viagens, quando você está falando de uma humanidade que realmente se deslocou muito ao longo da história, então isso sim foi muito relevante. Outra coisa que foi muito utilizada também as constelações, para indicar a passagem do tempo. Então você vai tendo que ao longo do ano, pela mudança da posição da Terra na órbita celeste, você vai tendo também uma mudança na posição das constelações, uma mudança no horário que elas vão nascendo e se pondo. Então isso era utilizado pelos antigos também para saber a época do ano em que você estava. Tá? E com isso você vai conseguir fazer o... Oh, meu Deus. Perdi a palavra. Com isso você vai conseguir marcar a passagem do ano. Saber que estação do ano você está. Tudo bem que para isso era mais fácil utilizar o Sol, né? Mas pode ser utilizado como método auxiliar, sim, principalmente para locais da Terra.
você praticamente não vai ter variação da posição do Sol, ou então de estações em termos de chuva e de seca, né? Então, realmente, você teria que se guiar pelo céu para você conseguir fazer identificar essa passagem, tá? Então, como era muito relevante, né? Então, para as nossas viagens e para a nossa sobrevivência, né? Para a agricultura, a gente vai agrupar as estrelas em constelações, né? Então, formando bichinhos, pessoas, né? Inventando histórias a respeito das constelações, para a gente conseguir marcar que posições são aquelas das estrelas. É muito mais aquela história de inventar uma frase para você se lembrar de algum objeto. É mais ou menos para isso que serve uma constelação, né? É um desenhinho que serve para você se lembrar, né, do que está acontecendo no céu, quais são aquelas estrelas, tá? E muito das mitologias das diferentes culturas também vão estar ilustradas nas constelações. A gente tem para a União Astronômica Internacional um conjunto de 88 constelações reconhecidas oficialmente, mas isso a gente chama assim as constelações do Ocidente, né? As constelações da União Astronômica Internacional. Cada cultura teve o seu rol de constelações, cada cultura enxergou os objetos celestes de uma forma diferente. A gente tem constelações, a gente tem a constelação da bússola, a gente tem a constelação da carena do navio. Você acha que um índio aqui da América do Sul vai saber o que é isso? O que é uma bússola? Não, ele utilizava os animais dele, ele utilizava as montanhas dele, ele utilizava os objetos que estão no seu cotidiano para poder nomear as constelações. E tá tudo bem, né? Cada um com a sua cultura para poder nomear os objetos celestes, tá? Mas essa é a ideia. Então, cada cultura conseguiu nomear as constelações de acordo com a finalidade a que se destinava naquela cultura, né? Saber o que significava o aparecimento daquela estrela, o que significava o aparecimento daquela constelação, tá? Para o conjunto de 88 constelações reconhecidas hoje na União Astronômica Internacional, a gente faz a nomeação das estrelas. Claro que as estrelas você pode ter um nome popular da estrela, mas você tem o nome científico. Mesma coisa dos animais, né? Das espécies. Elas têm o nome popular e tem o nome científico. As estrelas também. Como é que a gente faz o nome científico de uma estrela? Pega a constelação que ela está e você vê dentro da constelação qual é a ordem de brilho dessas estrelas. Então, da mais brilhante para a menos brilhante. E você nomeia elas por essa sequência de brilho. Então, pegando o alfabeto grego como referência. Então, a estrela mais brilhante de uma constelação é a estrela alfa daquela constelação. Tá? Então, você tem a alfa do cruzeiro, a beta do cruzeiro, a gama do cruzeiro e assim sucessivamente. Tá? Então, a estrela mais brilhante da constelação é a alfa, a segunda mais brilhante é a beta, a terceira mais brilhante é a gama, e assim sucessivamente, tantas quantas forem as estrelas dentro de uma constelação. Tá? Tem que mudar o slide manualmente. Então aqui, como referência de tamanho, a gente tem o nosso Sol. Vocês se lembram dessa figurinha, né? Então aqui na base você está aqui na Terra, olha Júpiter, Saturno, bonitões aqui, olha o tamanhinho do Sol. Parece que a Terra é tão pequenininha, né? Perto do Sol. Você não viu nada, rapaz. Sabe de nada, inocente. Vamos lá ver o que é um negócio grande. Aí. Então, ó, localiza o Sol aqui. Tá? Aí você tá vendo algumas estrelinhas aí significativas, né? A estrela de Bernard, que é a segunda estrela mais próxima de nós, ela tá a 6 anos-luz de distância, uma anã vermelha. Você tem a Alfa Centauro, que é a mais próxima de nós. A Sirius. A Sirius é o pingentinho da coleira da constelação do Cão Maior. É a estrela mais brilhante do céu. Não tanto pelo seu tamanho, mas pelo fato de ela estar próxima da gente. Se não me engano, é 13 anos-luz que ela está. Então, o brilho das estrelas também tem relação com a distância, né, que ela está da Terra. Para parecer mais distante, assim. Não é isso que é utilizado para fazer a classificação das estrelas pelo brilho. A gente faz pelo brilho intrínseco dela, não levando em consideração somente a sua distância. Tá?
A espica é da constelação de Virgem. Tá? A Virgem é uma mulher segurando uma espiga de milho. Tá? Ela é representante da fertilidade da terra. E a espiga vai ser a estrela que vai ficar ali na ponta da espiga de milho ali da Virgem. Tá? Arcturus da constelação do Boieiro. E a Aunitá, que é uma das Três Marias. Tá? Se bem que as Três Marias em si elas não são uma constelação, elas são parte de uma constelação que é o cinturão do Órion. Tá? A gente vai falar mais sobre o Órion ali adiante, mas as Três Marias elas são o cinto desse guerreiro que é o Órion. Tá? Curiosamente, a Aunitá significa isso, o cinto. Tá? Aliás, uma curiosidade interessante sobre a nomenclatura das estrelas é que você vai ver muita estrela começa com Au. Então, a Aunitá, que é a Aunilan, né? Tem muita estrela começando com Au, o nome dela. Por quê? O que são esses nomes que começam com Au? Quem foi que deu esses nomes assim? Exatamente, os árabes. Tá? Então, os árabes eles foram muito privilegiados em termos de observação astronômica pela sua presença ali no deserto. E um povo que realmente, cara, precisava muito, assim, porque, tipo, quando você está numa área de mata, de montanha e tal, você consegue se localizar, que tem rio e tal, você consegue se localizar por esses elementos na paisagem. Cara, você que mora no deserto, você vai se localizar por o quê, cara? Se é tudo um monte de areia. Não dá, né? Então eles realmente se desenvolveram assim muito. Com os árabes se desenvolveram muito conhecimento de astronomia para essa necessidade de se localizar ali no meio do deserto. Então até hoje a gente está utilizando muito da nomenclatura que eles deram para os objetos celestes, para as estrelas e para os objetos celestes de maneira geral. Uhum. Você vem do hemisfério sul, a Aunitá, que é a Maria do lado direito. Tá? Do extremo lado direito. Parece grande, né, a Aunitá? Sabe de nada, inocente. Olha aqui. Tá? Então temos o Sol aqui, Mercúrio, a órbita de Vênus. Olha que a Aunitá, que era tão grandona, olha o que ela virou. Tá? Aí você pega as chamadas estrelas gigantes. Aqui a Aunitá é considerada uma normal. Aí você pega aqui as estrelas chamadas gigantes. Né? A Aldebaran, que é o olhinho do touro. Tava bem visível essas noites aqui, umas noites, uma semana passada, que tava bem visível, tava bem bonita. Uma estrela vermelha. Tá? Você não vai ver um negócio exatamente vermelho, vai ver um negócio mais alaranjado, assim, aqui vive isso da Terra, né? Por causa desse efeito aí da nossa atmosfera. A Canopus também, da constelação da carena do navio, aqui no hemisfério sul, bem visível aqui no hemisfério sul, ela é bem brilhante também. A Rigel. A Rigel é o pé do Órion. Visto do hemisfério sul, ela está em cima. Então confunde um pouco. Tá? Mas Rigel em árabe significa pé também. Então veja, mesmo nomes que não começam com Al, também tem uma origem árabe. Tá? E a Gamma Cruxis, também conhecida como Rubídia, é a cabeça da cruz do Cruzeiro do Sul. Tá? Olha o tamanhinho. Rubídia justamente por isso, né? Que ela é vermelha. Nossa, estrelas grandes, né? Sabe de nada, inocente. Isso aqui é grande. Estrelas verdadeiramente gigantescas. Essas são as super gigantes. Tá? A Mira é uma estrela variável, ela pisca. Tá? Isso é característico de estrelas que estão no final da vida. Tá? Uma coisa que talvez chame a atenção para de vocês, né, que as estrelas super gigantes elas são todas vermelhas, isso não é coincidência. Tá? De maneira geral, são estrelas que estão no final da vida. Tá? A gente vai ver na aula de hoje. Que ela vai inchando, né? Ela começa a morrer, ela vai inchando. A Betelgeuse, ela também está na constelação do Órion, ela seria um braço do guerreiro, mas visto do hemisfério sul, ela fica na parte de baixo, né? Ficaria no pé, porque o guerreiro aparece invertido no hemisfério sul. A Antares é o coração do escorpião, belíssima. Um dia que vocês pegarem um céu limpo, pega o aplicativo, para quando você não tem as manhas ainda, vai no aplicativo, você consegue ir começando a aprender a posição das estrelas. Cara, o dia que vocês conseguirem identificar Antares, assim, realmente é uma emoção, assim. Ela é linda.
E a Mocefei, da constelação da Cefeida, se eu não me engano, ela não é visível do hemisfério sul, tá? Mostrando aí, né, esse tamanho gigantesco também. Tá? Bonitinho? Ó, comparado ali com as outras. Subiu. Tá? Então, não é só a Terra que é pequena não, tá, gente? O Sol também é muito pequenininho. Ok? Bom, como é que a gente faz para impressionar a família nas festas de família quando a gente voltar? É claro. Né? Algum conhecimento básico para você ter uma identificação aí das estrelas. Eu coloquei uma figurinha aqui que, vamos dizer assim, se você conseguir identificar as estrelas todas que tem nessa figurinha, você já vai conseguir ser o astrônomo da família, tá? Como é que funciona? Localiza as Três Marias. Isso é fácil. A maioria de nós vai conseguir localizar elas facilmente. Tá? Pegando as Três Marias, né, isso visto do hemisfério sul, se estiver no hemisfério norte, ao contrário. Uma estrela para cima dela, no canto superior esquerdo, bem brilhante, é a Rigel, que é o pé do guerreiro. No canto inferior direito das Três Marias, a vermelha, que é a Betelgeuse, já está em estado de morte bem avançado. Ela está previsto aí uma morte iminente de Betelgeuse. Lembrando que morte iminente em astronomia pode significar até 100 mil anos. Tá? A gente diz que ela está em morte iminente. Tá? Então, localizou as Três Marias, Rigel e Betelgeuse. No eixo das Três Marias, para cima, você vai identificar a Sirius, que é o pingentinho da coleira do cão maior. Tá? O guerreiro Orion, ele tem 2 cachorros que ajudam ele, né? O cão maior e o cão menor. Tá? Do outro lado, né, na parte de baixo, né, no mesmo eixo das Três Marias, só que para baixo, você vai localizar uma estrela vermelha, que é Aldebaran, que é o olho do touro. Tá? Um pouco mais para baixo de Betelgeuse, e indo mais para sua direita, você vai encontrar Castor e Pollux, outras 2 estrelas bem brilhantes também, que são a cabeça dos Gêmeos. Os Gêmeos aqui tá meio simplificado, mas eles aparecem como aqueles homenzinhos palito, assim, né? Quando você desenha uma pessoa, aparecer aquilo. É a constelação mais fácil de identificar também, tá? Bicho, sabendo isso, você já tá entendendo bastante de posição de estrelas. O resto você vai aprendendo ali com o aplicativo, tá? Lecando que a maior parte das estrelas super brilhantes que você vai ver no céu, na verdade, não são estrelas, né? Elas vão ser os planetas. É daí que vem o nome de planeta, né? Plananectas. Não é porque é plano, é porque é estrelas errantes. Mas isso a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Tá? Professora, eu não tô vendo cachorro nenhum. Você falou aqui que é um guerreiro que tem 2 cachorros, né? O cão maior e o cão menor, né? Que ajudam ele. Não tô vendo cachorro nenhum aí, prof. É muito LSD na cabeça. Sim, concordo. Você precisa ter a maioria das constelações você precisa ter um pouquinho de LSD na cabeça para você conseguir enxergar ali as figuras, cara. Porque é muita criatividade para você enxergar. Né? A mais que eu acho mais absurdo é o Capricórnio, gente. Cara, como que os caras conseguiram enxergar uma cabra? Tipo, é um losango, é um pentágono, sei lá o que é aquilo. Enxergaram uma cabra. Você tem um pouquinho de LSD na cabeça mesmo, cara. Dentre as constelações reconhecidas pela União Astronômica Internacional, outras bem conhecidas são o Zodíaco. O que quer dizer o Zodíaco? São as constelações que estão no plano da eclíptica. O que significa dizer isso? Deixa eu mostrar aqui. O que significa as constelações do Zodíaco? Você tendo aqui a Terra, a gente diz que a gente tem constelações que são do hemisfério norte, tem constelações do hemisfério sul, e tem as constelações equatoriais, que são as constelações do Zodíaco. Imaginando a Terra assim, você projeta no céu em diferentes direções aqui. Então, os zodíacos são as constelações que estão na direção do equador da Terra.
Tá? Constelação que estiver aqui, por exemplo, né, estiver nessa direção do céu, quem estiver aqui no hemisfério sul não vai conseguir enxergar. Tá? Mas o zodíaco, essas constelações que estão no Equador, elas são visíveis para quem estiver nos dois hemisférios. Tá? Então é isso que significa dizer que é uma constelação do hemisfério norte, uma constelação do hemisfério sul, uma constelação do Equador. E aí, assim que funciona, né, de acordo com essa figura aqui, assim que funciona a divisão por constelações aí no céu, tá? A gente entende hoje constelação não como a figura que é formada. Espera um pouquinho, tem gente me chamando. Não entendam constelação como a figura que é formada pelo bichinho ali. Tá? Constelação a gente entende como uma região do céu, como se fossem lotes mesmo de terra. Tá? Então você tem a figura principal ali, tá? Mas você tem toda a área ali em torno dele que a gente diz que é uma constelação. Tá? Então a gente sempre aparece assim, foi descoberto uma galáxia na constelação de Touro, foi descoberto um planeta na constelação de Gêmeos. O que significa isso? Que está no lote do Touro, que está no lote dos Gêmeos, mas não necessariamente faz parte do desenho do Touro ou dos Gêmeos. Tá? Significa que está naquela região do céu. Então a gente diz que as constelações elas são hoje são regiões do espaço, elas não são propriamente os desenhos que são formados. Tá? Para astrologia clássica, o que significa você ser de determinado signo? Tá? Significa que no dia que você nasceu, ao meio-dia, né, o Sol estava passando pela área do céu correspondente àquela constelação. Então, aqui no caso, né, no exemplo da figura, o Sol está na constelação de Peixes. Tá? Então, essa é a trajetória que o Sol vai fazer ao longo do ano. Tá? Trajetória aparente, né? Porque na verdade quem está mexendo ali é a Terra, né? Mas aí o arco celeste vai girando conforme a Terra vai se movendo. Então, o Sol vai estar aproximadamente nessa posição ao longo do ano. Mas aí essa esfera celeste, né, as constelações, elas vão se mexendo conforme o tempo passa. Tá? Você está perdido, naufragado. Como é que você faz para saber? Você consegue pelo menos saber em que hemisfério você está. Observando o céu já é uma boa ajuda. Se você estiver no hemisfério sul, ou então alguns poucos graus ainda para o hemisfério norte, você vai conseguir observar a constelação do Cruzeiro do Sul. Você vai utilizar ela para você conseguir se localizar. E se você for um pouquinho perspicaz, você vai conseguir até determinar a sua latitude, observando o Cruzeiro do Sul. Como é que a gente faz? Cara, isso aqui é questão de prova e, cara, dificilmente alguém consegue acertar essa questão, porque é detalhezinho. Tá? É uma coisa que a gente aprende errado na escola, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Como é que você faz para se localizar pelo Cruzeiro do Sul? Pega o braço maior da cruz, então, da estrela de Magalhães, que é o pé, que é a mais brilhante, até a Rubídia, que é a cabeça da cruz, que é a estrela vermelha. Pega esse comprimento, prolonga nessa mesma direção, 4 vezes e meia, esse braço maior da cruz. Você vai localizar um ponto. Depois você prolongou isso 4 vezes e meia, esse tamanho. Como é que eu faço isso, professora? Com a régua, com o dedo, com o que você tiver. Tá? Depois, quando você chegar aqui, nesse ponto 4 vezes e meia, a distância do braço maior da cruz, você vai chegar num ponto no céu que tem, sabe o quê? Nada. Tá? Esse ponto que tem nada é a chamada nebulosa do Saco do Carvão, que é uma nebulosa preta. Então, no céu noturno, não tem estrela ali. Até tem, mas a gente não vê, porque a nebulosa tá bloqueando, né, a nossa visão. Tá? Então você vai chegar num ponto do céu que é absolutamente escuro, não tem nada, não tem estrela nenhuma. Tá?
Pegando aqui o saco do carvão, você projeta uma reta em direção ao solo. Ali você tem o ponto cardeal sul. Tá? Então, muito cuidado. A gente vê em livro didático, a gente vê em professor explicando. Você projeta 4,5 vezes a distância da cruz, você chega no ponto cardeal sul. Não, se você fizer isso, você vai dar no céu ainda. Você não vai chegar na Terra. Tá? Então, 4,5 vezes a distância do braço maior da cruz, você vai chegar na nebulosa do saco do carvão. Não é o ponto cardeal sul isso ainda. O ponto cardeal sul é quando você projeta uma reta do saco do carvão em direção ao horizonte. Tá? Esse toque que falta muitas vezes nas aulas por aí. Tá? E aí, como é que você faz para você saber em que posição da Terra você está? Essa diferença que existe entre a nebulosa do saco do carvão e o ponto cardeal sul, entre a superfície terrestre, é a sua latitude, em graus. Mágico isso, né? Exatamente. Vamos imaginar o seguinte, né? Se você vê o saco do carvão exatamente sobre a sua cabeça, o que significa isso? Você está no polo sul. Tá? Significa que você tem uma distância de 90 graus, né? Você está tendo o saco do carvão exatamente sobre a sua cabeça. Você tem que ele faz uma distância de 90 graus com o horizonte. Ou seja, você está exatamente no polo sul. Ou seja, o saco do carvão é o polo sul celeste. Você observando a Terra, né, imaginando a Terra projetada no espaço, o saco do carvão está exatamente para baixo da Terra. Tá? E aí você consegue aproximadamente... Olha, eu vou ter um transferidor no meio da mata? Não, com sorte você ainda vai ter os seus dedos. Tá? E aí você vai conseguir aproximadamente, né, com esse joguinho aqui das mãos, saber qual que é a sua latitude. Então, a sua mão toda aberta tem mais ou menos 20 graus. Os 4 dedos tem mais ou menos 15 graus. O dedo mindinho tem 1 grau. Então, você vai somando, vai fazendo esse joguinho com a sua mão. Você vai jogando essa distância e você vai saber mais ou menos qual que é a latitude em que você está. Tá? Tá, e daí que eu sei a minha latitude? Você vai, por exemplo, saber que tipo climático que você está e, de repente, conseguir construir uma jangadinha. Tá? Muito LSD na cabeça? Essa é a narrativa do Náufrago. O filme do Náufrago, lembra? Foi assim que ele conseguiu sair da ilha. Tá? Então, fica a dica. Saber se localizar. Eu sei qual é a posição da Terra que eu tô. Ele vai discutindo isso com o Wilson, né? É bem engraçado isso no filme. Ele sabe a posição da Terra que ele tá, então ele sabe o tipo climático que tá ali, ele sabe qual é a época que vai começar a ventar, qual que é a época que vai ser mais favorável para ele fazer a viagem. Aquele filme é muito legal, cara. Se você estiver no hemisfério norte, é bem mais fácil a coisa. Né? Tudo no hemisfério sul é sempre mais complicado. Né? Você estando no hemisfério norte, você vai localizar a constelação da Ursa Menor, que eu não sei de onde, né? Pra mim é uma concha isso daí, mas enfim, né? Tem a Ursa Maior e tem a Ursa Menor. São duas conchas pra mim. Mas, você localizando a Ursa Menor, o rabinho da ursa, a pontinha do rabinho da ursa, é a estrela polar. Ela tá exatamente sobre o Polo Norte. Não tá exatamente, tem um desviozinho pequenininho. Eu tentei desenhar aí na figura, né, mas é a estrela que tá realmente mais próxima ali do Polo Norte. Tá? Então, você localizando a estrela polar, pronto, você projetando isso numa reta, você vai ter ali o ponto cardeal norte. Tá? E aí, a distância, mesma coisa, né, a distância em graus entre a estrela polar e a linha do horizonte, né, a superfície terrestre, mesma coisa, vai ser a latitude em que você está. Então, se você está olhando a estrela polar exatamente sobre a sua cabeça, então isso significa que você está no Polo Norte. Tá? E essa distância que vai variar em função da latitude que você estiver. Perfeito? Então, esses são os conhecimentos que a gente precisa resgatar. Tá. Agora a física das estrelas.
Historicamente, as estrelas, elas despertaram muito pouco interesse pro estudo da astronomia, justamente porque elas são sem graça de não mudar a posição. Os estudos da astronomia antiga, eles focaram muito mais na mudança da posição dos planetas, que são vistos da Terra como brilhantes, né, como estrelas, mas parecia muito mais... Eles despertaram muito mais interesse, né, a gente entender qual era a mudança de posição deles, né, foi muito mais interessante para a confecção da astronomia antiga do que as estrelas propriamente, né? As estrelas propriamente, elas vão despertar interesse muito mais só quando a gente tiver uma tecnologiazinha um pouquinho mais avançada. Nós já tínhamos visto que, na aula anterior, que a energia que as estrelas geram é através da chamada fusão nuclear, né? 4 átomos de hidrogênio se juntando para formar um átomo de hélio, liberando aí 2 elétrons, 2 neutrinos e radiação, né? Que é energia. Tá? Quanto maior for a temperatura do núcleo da estrela, isso vai acontecendo à medida em que ela vai envelhecendo, você vai tendo reações mais complexas aí. Você vai tendo que o hélio vai ser fundido em carbono e assim sucessivamente, vai formando os outros elementos. Tá? A magnitude das estrelas, ou seja, o tamanho e o brilho delas, né, vai ter relação, ou seja, o que você vai ver aqui da Terra, tem relação não só com o seu tamanho, mas com a sua distância. Tá? Então a gente tinha visto a estrela Vega, a estrela Sirius, elas são extremamente brilhantes, vistas aqui da Terra, mas elas são pequenas. Tá? Por quê? Porque elas estão razoavelmente próximas de nós. Tá? A gente vê uma estrela brilhante demais, a gente fala, nossa, meu Deus do céu, isso aí deve ser uma fornalha, né? Nem tanto, é porque ela tá perto. Basta você ver Vênus, né? O que realmente vai parecer o objeto mais brilhante do céu é Vênus. E, tipo, nem é estrela, mas é que ela tá muito perto da gente, né? Cara, esses dias que mico, meu Deus do céu, eu fazendo observação aqui em casa, eu vi uma estrela muito brilhante, mas assim, muito brilhante. Falei, cara, é Sirius isso daí, não é possível. Tava um céu lindo, né? Bem bom pra observar. Você não pode ser Sirius, que eu conhecia esse diagrama ali do óleo. Eu falei, não pode ser Sirius. Sirius tá pro outro lado. Como é que tá essa estrela tão brilhante assim, cara? E olhando, falando, não tem, cara. Não tem outra estrela que próxima. Só poderia ser Sirius. Tava razoavelmente próximo do óleo. Mas a Sirius tem que estar do outro lado. Não é possível. Que estrela brilhante é essa? Que estrela brilhante? Era um drone. Mano, que mico, cara. Que mico. A gente organiza as estrelas, classificando elas de acordo com a sua cor e com a sua magnitude, no chamado diagrama Hertzsprung-Russell, mais conhecido como diagrama HR, para a gente não ter que falar esse nome todo estrombólico. Tá? Então é um plano cartesiano, tá? Utilizado para a gente organizar as estrelas. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então a luminosidade da estrela, aí depende, né, do seu raio, depende também da sua temperatura efetiva. Vou mostrar para vocês como é que funciona isso, mas antes, uma explicaçãozinha, não uma curiosidade, mas uma justificativa. A gente sempre fala, tem as estrelas que são azuis, tem estrelas que são brancas, tem estrelas que são amarelas, tem estrelas que são vermelhas. Tá, mas não é bem essa a sequência do arco-íris. Por que a gente não tem estrelas verdes? Por que não existem estrelas verdes? Tá? Como é que funciona a cor de uma estrela? A cor de uma estrela é determinada pelo pico de emissão de luminosidade dela, que vai ter relação direta com a sua temperatura da superfície. Então, imaginando o seguinte, uma estrela que tem uma temperatura acima aí de 7.500 Kelvin na sua superfície, ela vai ter esse perfil de emissão. Tá? Então, o pico de emissão dela, ou seja, o ponto mais alto ali da curva de emissão, ele cai no azul. Então, essa estrela vai ser azul. E assim sucessivamente. Então, é assim que a gente determina a cor das estrelas. A cor das estrelas vai ter relação aí direta com a sua temperatura.
Se o universo é infinito e a quantidade de estrelas que existe é infinita, então são infinitas as combinações de temperaturas para uma superfície de uma estrela. Ou seja, teria que ter algum pouco de estrelas que caísse no verde, cuja temperatura do pico de emissão caísse na zona do verde. Fato. É óbvio que existem essas estrelas, já que a quantidade de estrelas do universo é infinita. Tá? Só que tem um pequeno porém, né? É uma falha de projeto do olho humano. Por quê? Se você for observar aí a curva do pico de emissão do verde, né, que seria essa curva do meio, o pico que ela faz no verde não é tão pico assim. Né? Tem bastante do amarelo ainda, tem bastante do azul ainda na composição. Perceberam? Tá? Quando a gente vai pro azul, claramente o pico de emissão tá no azul. Quando a gente vai pro vermelho, tudo bem, o vermelho não é tão pico assim, né? Mas laranja, vermelho, é tudo a mesma coisa, né? Não tem tanta diferença assim pro nosso olho. Tá bom. Mas o verde é que é a curiosidade, né? Então, o verde, o pico de emissão do verde não é tão pico assim no verde. Ele mistura ainda um pouco do azul, mistura ainda um pouco do amarelo. E o olho humano, ele só vê como verde aquilo que só emite verde. Não tem essa história de o pico de emissão vai ser esse. Então, tipo, você pode ter um objeto que emite um monte de luz, mas se o pico de emissão dele for o azul, você vai enxergar ele como azul. Você pode ter um objeto que emite um monte de luz, se o pico de emissão dele estiver no vermelho, você vai enxergar ele como vermelho. Com o verde, isso não acontece no olho humano. Com o verde, a gente não adianta o pico de emissão estar no verde. Ela tem que emitir só no comprimento de onda do verde, aquela substância. E isso não acontece com nenhuma estrela. Percebe? O pico de emissão dela, das estrelas que seriam verdes, né, ele está bem distribuído aí pelo espectro. Confunde um pouco ainda com o azul, confunde um pouco ainda com o amarelo. Então, existe estrelas verdes? Existe estrela que tem um pico de emissão com esse padrão. Só que o seu olho não vai enxergar isso. Né? Seu olho vai enxergar isso como branco. Né? Que essa mistura de cores aí, para o seu olho vai parecer branco. Então, as estrelas que nós classificamos como brancas, na verdade, né, elas seriam verdes. Tá? Mas pra gente aparece como branco. Então, retornando para a explicação aí do diagrama Hertzsprung-Russell. Você tem a classificação aí pelo tipo espectral, essa sequência de letrinhas, tá? O, B, A, F, G, K, M, seria o tipo, a classificação da estrela, a temperatura, para estar em cada uma das classes, e a cor que essa temperatura vai corresponder. Então, da mais fria para mais quente. As mais frias, com temperatura de 3.500 a 2.700, vai ter uma coloração vermelha. Um pouquinho mais quente, de 3.500 a 5.000, laranja. Depois pro amarelo, branco amarelo, branca, branco azul e azul. Tá? Então as mais quentes são azuis, depois vai ficando mais fria, vai passando pelo branco, depois um pouquinho mais fria vai passando pela amarela, depois mais fria vai chegando no vermelho. Dentro de cada uma dessas classificações, a gente faz uma subdivisão também. Tá? Então não é a mesma coisa você ser uma estrela de 50 mil graus, de 40, de 30, percebe? Tem variação de temperatura, é isso, bem importante essa variação. Então a gente faz uma subdivisão dentro dessa categoria, tá? Subdivisão indo de 0 a 9. Então eu tenho a O0, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9. Aí depois vai B0, B1, B2, B3, tá? A1, A0, A1, A2, até chegar no A9. E assim sucessivamente, tá? Então, uma O0 seria a mais azulada possível, né? E uma M9 seria a mais vermelha possível. Tá? Isso para classificação de cor. Para o tamanho.
vai ser classificado em algarismos romanos. Então, o 1 seria a hipergigante, a 2 a supergigante, a 3 as gigantes, 4 subgigantes, 5 normais, 6 subanãs e 7 anãs. Acho que eu não mudei. Ah, mudei. Tá? Nós estamos aonde? O Sol é classificado como uma G25. A gente toma... o Sol é uma estrela normal, professora? Não é que o Sol é uma estrela normal, é que a gente toma o Sol como parâmetro. O Sol é o nosso modelo de estrela, ou seja, tudo que for menor do que o Sol, a gente chama de anã, tudo que for maior do que o Sol, a gente chama de gigante. Tá? Então, ele tem uma classificação como uma estrela amarela, mas é um amarelo claro, então é uma G2. Tá? Com tamanho normal, então seria 5. Curiosamente, cara, é a estrela mais comum que tem. Estrelas G5, né, essas variações aí do G são as mais comuns. Né? Então, tipo, não tem nada de muito extraordinário, tecnicamente, né, em termos de luminosidade no nosso Sol. Com base nisso, a gente tem aqui o diagrama HR. Então, o que seria isso? É um gráfico estatístico mostrando aí as diferentes populações estelares que nós conhecemos. Não tem nada a ver isso daqui, pessoal, com qualquer posição de estrela no céu, nada. Isso aqui é estatística, puramente. Tá? Então, no eixo X, no eixo horizontal, nós temos as cores das estrelas, indo da esquerda para a direita, esfriando. Tá? Então, as mais quentes, mais azuis, né, estão do lado esquerdo. Isso vai esfriando, indo para o lado direito. Tá? E aí, para o tamanho delas, você colocando o 1 no meio do gráfico, para cima, né, você vai ter as maiores, para baixo você vai ter as menores do que o Sol. Tá? Então, construindo um gráfico dessa forma, com eixo X e eixo Y, você pega todas as estrelas que se conhece, que a humanidade conhece. Ah, essa estrela aqui é vermelha subnormal. Essa estrela aqui é azul gigante. Essa estrela aqui é uma branca subgigante. Vai plotando no gráfico. Todas as estrelas. Vai plotando, vai plotando, vai plotando. O resultado vai dar isso daí. Não interessa para que ponto do universo você esteja olhando. Sempre você vai ter um gráfico assim. Tá? Para qualquer população estelar que você imaginar. O que isso significa? Tá? Esse gráfico, ele é super utilizado para a gente saber quais são as propriedades de cada estrela. Porque uma vez que eu conheço, que eu observei que existe um padrão de comportamento das estrelas conforme a região em que elas caem do gráfico, grosso modo, se eu souber qual é o tamanho de uma estrela, qual é a cor dela, eu consigo saber se ela é jovem, se ela é velha, se ela está morrendo, se ela já morreu. Tá? Conforme a região do gráfico em que ela vai cair. Porque eu já conheço o comportamento de outras estrelas, né, que estão mais próximas de mim ou que são mais conhecidas. Tá? Como é que funciona? Tá vendo essa diagonal zona grandona aqui no meião do gráfico? Que ele tá marcado aí com o nome de main sequence em roxo, que significa sequência principal. Tá? A sequência principal é onde se localizariam no gráfico cerca de 90% das estrelas conhecidas. Tá? Por que isso? Sequência principal é o estágio da vida das estrelas em que elas estão fazendo a fusão nuclear, ou popularmente conhecido como queimando hidrogênio. Então, a estrela nasce, começou a queimar hidrogênio. Quando a gente diz que ela começou a queimar hidrogênio, ela ingressou na sequência principal. Tá? A gente diz, estrela, qual é o estágio de estrela de vida de uma estrela? Ela está na sequência principal. Cara, que diabos é isso? Que estágio de vida, como é que pode se chamar sequência principal? É isso que quer dizer. Essa estrela está na sequência principal, significa que ela está queimando hidrogênio. Então, se uma estrela, você vai com as características de brilho e de tamanho dela, você vai plotar ela no gráfico, se ela cair na sequência principal, então é isso que ela está fazendo da vida. Ela está queimando hidrogênio. Tá?
E aí, dependendo aí das diferentes cores que ela vai ter, né? Pode ser uma sequência principal branca, uma sequência principal azul, uma sequência principal amarela, uma sequência principal laranja, uma sequência principal vermelha, né? Importante é que ela esteja ali no meio dessa diagonal, tá? Fazendo um Y com essa diagonal, eu tenho o ramo das gigantes. Um pouquinho, né, mais para baixo, né, bem do vértice do Y, as subgigantes, e um pouquinho mais prolongado, o ramo das gigantes. A gente diz que essas estrelas, elas já saíram da sequência principal. O que significa dizer que a estrela saiu da sequência principal? Que elas já iniciaram o seu processo de morte, tá? Elas foram envelhecendo, então elas começaram a inchar. As estrelas, quando elas começam a morrer, elas começam a inchar. Ou seja, elas vão saindo do estágio de sequência principal e entrando para o ramo das gigantes. Tá? E aí, por fim, nós temos lá ali embaixo, white dwarfs, as anãs brancas. Tá? Que são estrelas que já morreram. A gente vai ver isso, né, como é que elas, quais são os estágios que elas vão passando para chegar até aqui. Tá? Então, as anãs brancas, elas estão na parte de baixo do gráfico, significa que elas são pequenininhas, tá? E estando mais a maior parte delas mais para a esquerda do gráfico, né? Então, elas são predominantemente na cor branca. Tá? Professora, tem pouca estrela azul, né? Estrela azul é um negócio mais raro. Parece pra gente que da Terra tem bastante estrela azul, mas a maioria que a gente observa realmente é branca e amarela, né? Estrelas azuis, elas são mais raras. Por quê? Porque elas são muito quentes e o tempo de vida de uma estrela, ele tem relação com a sua temperatura. Quanto mais quente é uma estrela, mais curta é a vida dela. Tá? Parece um contrassenso, mas sim. Né? Porque, tipo, é como se ela tivesse um metabolismo super acelerado, vamos dizer assim. Então, ela tem um metabolismo super acelerado, então ela gasta o hidrogênio dela mais rápido, então ela vive menos, por conta da sua temperatura mais elevada. Então, elas são razoavelmente mais escassas, assim, no céu. Tá? Então, são poucas as chamadas supergigantes, que são azuis. As supergigantes, normalmente, são as vermelhas, porque elas estão morrendo. Supergigantes azuis, ou seja, uma estrela jovem, é um pouquinho mais raro. Tá? Perfeito? Então, a gente consegue identificar, basta plota a estrela no gráfico, você vai conseguir saber em que fase da vida ela está. Se ela está na idade adulta, se ela está velhinha ou se ela já morreu. Então, isso que a gente estava falando, 90% das estrelas que a gente conhece estão na sequência principal, o que também equivale a dizer que 90% da duração da vida de uma estrela, ela passa na sequência principal, ou seja, queimando o hidrogênio. Tá? Por que isso? Essa reação, né, de conversão de hidrogênio em hélio é a que mais gera energia, ou seja, fundir 4 átomos de hidrogênio para liberar um átomo de hélio gera mais energia, né, em relação ao esforço que é necessário para fazer isso, do que fundir 3 átomos de hélio para fundir um átomo de carbono, que é a reação seguinte. Tá? Então, vale mais a pena, né, ficar queimando hidrogênio aí ao longo da vida. Tá? Quanto mais hidrogênio tiver uma estrela, né, maior será a sua massa, né? Consequentemente, maior vai ser a sua temperatura também. Né? Quanto maior a massa da estrela, grosso modo, maior a sua temperatura. Tá? Só que com isso, a estrela vai adquirir também um ritmo de queima mais alto. Ou seja, se a estrela, quando ela nasce, ela é muito grande, muito massiva, ela vai começar a queima de hidrogênio dela num ritmo muito mais acelerado, pauleira. Isso vai fazer com que ela queime mais rápido. Então, parece um contrassenso, mas é assim que acontece. Quanto maior a estrela, quanto maior a quantidade de hidrogênio que ela tem, mais curta é a vida dela. Louco isso, né? Quanto mais combustível eu tenho, menos tempo eu vou viver? Sim.
mostrando que o que importa não é a quantidade de combustível que você tem, não é a energia que você tem, sim a maneira como você usa isso. Fica a dica. Não importa o que se tem, sim a maneira como se usa. As estrelas pequenas, elas têm pouca massa, né? Tem pouco hidrogênio, por isso elas vão queimando o hidrogênio num ritmo mais lento, né? Elas têm uma temperatura mais baixa, o que faz um ritmo de queima de hidrogênio mais lento, um ritmo de fusão nuclear mais lento, né? Com uma temperatura mais baixa, queima mais lentamente. Então, isso demora mais tempo para gastar. Então, curiosamente, as estrelas que têm mais combustível, elas têm um tempo de vida menor. As estrelas que têm menos combustível têm um tempo de vida maior. Tá? Não é o que se tem, é como se gasta, como se usa. Um minutinho que eu vou pegar um pouquinho mais de água, crianças. Voltei. Como é que as estrelas evoluem? Como é que elas nascem? Como é que elas morrem? A gente já tinha visto sobre a formação do sistema solar, a formação do Sol, então é o mesmo esquema aqui. Uma estrela nasce a partir de uma nuvem de gás e poeira, começa a girar e começa a fazer a contração, ou seja, por gravidade, por atração gravitacional, né, a quantidade ali de gás e de poeira vai se atraindo, vai ficando cada vez mais fechado, e essa coisa mais apertada, cada vez mais apertada, esse gás vai impedindo que a energia se dissipe. O busão lotado, é o esquema do busão lotado. Quanto mais lotado o busão, quanto mais apertado, mais quente vai ficando ali dentro. É a mesma coisa, quanto mais matéria eu tenho adensada, mais dificuldade a energia tem para fluir. Então isso vai aquecendo ali aquele interior, tá? Como é que se dá essa formação de estrelas? Geralmente por algum tipo de perturbação externa. Então vamos imaginar o seguinte, o universo está se movimentando, as coisas não são paradas, né? Então, uma nebulosa está sendo atraída gravitacionalmente por outra nebulosa, né? Uma galáxia está sendo atraída gravitacionalmente por outra galáxia, né? Então as coisas vão se movimentando. Esse movimento, né? Essa forçação de barra aí para movimentar as nuvens, as nebulosas, as nuvens de gás e poeira, é que vai produzindo essas contrações aí de tempos em tempos, tá? Tipicamente, né, até a hora que tá uma nuvem parada, até começar a acender uma estrela, vai levar aí de 10 até 30 milhões de anos. Esse é o prazo típico. Então, no momento em que você alcança ali no núcleo uma temperatura alta o suficiente para iniciar a primeira fusão nuclear, os primeiros 4 átomos de hidrogênio que vão se juntar para formar um átomo de hélio, aí, a partir dali, é reação em cadeia. Tá? A gente chama isso de flash do hidrogênio, a gente chama de acendimento de uma estrela ou nascimento de uma estrela no sentido popular. A partir dali, aí é autoalimentador, porque, essa reação, ela gera energia, então vai ficando cada vez mais quente ali dentro. Tá? Então, cada vez mais quente vai proporcionando que outros átomos de hidrogênio vão se fundindo para formar outros átomos de hélio, vai gerando mais energia, que vai aquecendo mais, e vai outros átomos de hidrogênio formando mais átomos de hélio, e assim sucessivamente, vira uma bola de neve mesmo. Tá? Bom, nós temos então a gente disse que aí com isso a estrela ingressou na sequência principal. Bom, tem 2 forças em jogo aí. A gravidade, que vai puxar a estrela para colapsar sobre si própria, e a pressão interna, né? Essa energia que vai sendo gerada e que quer escapar para o espaço. Então, a gravidade é uma energia que puxa a estrela para baixo. A pressão interna é uma energia que é uma força que vai empurrar a estrela para fora. Se essas 2 forças estiverem em equilíbrio, a estrela fica em equilíbrio, parada, né? Então, não está nem inchando e nem contraindo. Fica ali estabilizado. A maior parte das estrelas atinge
em algum ponto da vida esse equilíbrio, né? Não vão ficar nem inchando nem esvaziando. Então, vai atingir esse ponto. Mas algumas não. Tem algumas estrelas que a gente chama de estrelas variáveis, que elas não estão em equilíbrio entre a gravidade e a pressão interna. Então, ora a gravidade é mais forte, ora a pressão interna é mais forte. Então, ela fica piscando. Aí é bonito, cara. Ela fica piscando. Então, fica hora inchando, hora esvaziando. Hora inchando, hora esvaziando. Hora inchando e hora esvaziando. Esse piscar que eu acabei de falar, cuidado, não é o piscar que você observa aqui da Terra as estrelas. Tá? As estrelas, esse piscar, esse tilintar das estrelas aqui, o que é isso? Não é da estrela isso. Isso é da atmosfera da Terra. É a luz da estrela atravessando a atmosfera da Terra, que tem diferentes camadas, que tem diferentes temperaturas, essas diferentes camadas. Então, essa luz que vai atravessando diferentes camadas da atmosfera, ou seja, diferentes densidades de atmosfera, vai provocando mudanças na direção do raio de luz. Então, você vê vários, na prática, você vê vários raios de luz chegando aqui no seu olho e você vai ver a estrela tilintando. Vocês que foram bons alunos de física na escola, diferentemente de mim, vocês lembram desse efeito? Que é aquele mesmo efeito do canudinho no copo. Por que o canudinho no copo aparece quebrado? Porque ele está atravessando dois meios com densidades diferentes, que é o ar e a água, dentro do copo. Mesma coisa vai ser pro raio de luz, né? Ele vai atravessar meios com densidades diferentes, que são as diferentes camadas da atmosfera da Terra. Então vai dar essa impressão de quebrado, né? Essa sucessão aí de imagens que você vê da estrela. Então não é isso que é uma estrela variável. Isso daí é o efeito da atmosfera da Terra. A estrela variável, ela realmente muda bastante a magnitude dela. E tipo, não é questão de segundos, assim, é questão de anos. Né? Então tem um ano que ela tá mais inchada, tem um ano que ela tá mais esvaziada. Tá? Tecnicamente, essas nuvens de gás e poeira nunca formam uma estrela só. Tá? Essas nebulosas, elas formam milhares, milhões de estrelas, que são chamados aglomerados. Tá? Dependendo da densidade dessa nuvem primordial, eu vou ter mais formação de estrelas ou menos formação de estrelas. Quando eu tenho mais formação de estrelas, eu digo que eu tenho um aglomerado globular. Quando eu tenho menos, pouquinho estrela, são os aglomerados abertos, que é o que a gente vai ver aqui. Aqui só uma ilustração para mostrar a formação de uma estrela. Então, a nuvem colapsando sobre a sua própria gravidade, formando aí uns fragmentinhos de nuvenzinhas de gás e poeira que vão se juntando por gravidade, formando as estrelinhas. Só para ilustrar esse processo que a gente acabou de falar. E aqui nós observamos também quais são os parâmetros de evolução de uma estrela. Vamos observar aqui o tempo. Na segunda coluna, a gente tem o tempo, né? Depois a gente tem a temperatura central, a temperatura da superfície, a densidade e o diâmetro. Então, o que vai acontecendo? Conforme vai passando o tempo, a temperatura, tanto do núcleo quanto da superfície, vão aumentando, tá? Porque vai aprisionando energia. A densidade do núcleo vai aumentando, porque essa nuvem está contraindo, né? Ela era maior, é uma nuvem dispersa, ela vai ficando mais concentrada, então a densidade vai ficando maior e o diâmetro vai diminuindo, tá? Justamente porque mostrando esse efeito da contração. Era uma grande nuvem, vai virar uma bolotinha, que é a estrela. Tá? Aqui, então, nós temos o aglomerado das Pleiades, que é um aglomerado aberto, tá? Fica ali na constelação do Touro. Se não fosse a quarentena, né, eu ia levar vocês para o Observatório Astronômico de Brusque, que lá a gente conseguiria ver isso no telescópio. Mas eu tô feliz pra caramba com isso, né? Não podemos fazer isso. Parabéns. Eu tô dizendo que eu já vi as Pleiades lá no telescópio, cara. Coisa linda. Coisa linda.
E temos aqui o aglomerado globular de Ômega Centauri. Isso daí não é uma estrela, tá, pessoal? Cada pontinho disso daí é uma estrela. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Tá? O Carl Sagan dizia que tem mais galáxias no universo do que grãos de areia na Terra. Galáxias, que são o conjunto de estrelas. Pense então quantas estrelas é que não tem no universo. Tá? Ok? Gente, como é que vocês estão de disposição para o prosseguimento da aula? Eu acho que vou levar uns 40 minutos ainda para concluir essa aula. Tudo bem? Ou vocês estão cansados já? Estão cansados? Deixa eu ver como é que vai ficar esse andamento aqui. Eu entraria agora na parte de... né, mostrando a morte das estrelas. Não, tá, eu consigo deixar isso para a próxima aula sem comprometer muito o cronograma, porque a próxima aula, normalmente eu faço isso, mesmo no presencial, é mais ou menos por aqui que eu paro, que essa aula ela é bem comprida mesmo, tá? A próxima aula ela é mais curta, que a gente fala sobre a Via Láctea, tá? Então, então eu vou iniciar na semana que vem, então, falando sobre a morte das estrelas, e depois a gente já emenda com a Via Láctea, que é uma aula mais curtinha mesmo. Tá? Então, essa é longa, mas a seguinte é mais facinho. Tá? Ficamos por aqui, então, crianças? Não consegui corrigir as provas ainda, porque eu fiquei sem computador, né? Então eu preciso do computador para poder acessar as provas ali dentro. Então não consegui ainda, né, fazer isso. A aula vai ficar gravada assim, tá? Sem problemas. Certo, crianças? Alguma questão referente a essa aula? Ah, eu não fiz isso ainda, Jesus! Tá, tem que botar a aula passada, da semana passada no Moodle ainda. Meu Deus do céu. Estamos sobrevivendo, né? A cabeça tá no mundo da lua, mas vamos tentando seguir em frente aí, pessoal. Desculpa aí as falhas, mas agruras do ensino à distância aí, tá bom? Fechou então, crianças? Boa noite para vocês, bom fim de semana e firmeza, vamos seguindo em frente aí, tá bom? Beleza. E usem máscara, sempre lembrando. Uhum. Valeu, valeu, valeu. Isso, envio no trabalho até meia-noite hoje, tá?